Bom dia, segunda série. Vamos para a nossa aula de hoje e vamos fazer os exercícios da sessão Hora de Estudo da apostila, tá? Então peguem a apostila de vocês lá na página 20 e vamos resolver os exercícios juntos. Então o primeiro exercício diz assim, que as cores na bolha de sabão são resultado dos fenômenos da interferência e refração, tá? Interferência, então, que duas ondas, né, uma passa através da outra, e a refração é quando a luz passa do meio para outro meio diferente, né? Quando ela passa através da película, ela está passando do ar através da película, então são dois meios diferentes. Por que algumas regiões têm cores azuis e outras regiões são avermelhadas? Então essa diferença, gente, se dá devido à espessura da bolha, tá? Por causa da diferença de espessura da bolha. Então as regiões mais finas ficam azuladas e as regiões mais espessas ficam avermelhadas, tá? Então por isso a diferença das cores. Por causa que dependendo da espessura da bolha, ele dá uma refração diferente, tá? Então a espessura, as regiões mais finas ficam azuladas e as regiões mais espessas ficam avermelhadas. Aí o próximo exercício número 2 diz lá sobre um dos princípios da óptica geométrica, é a propagação retilínea da luz, que a gente viu que existe a formação de sombra, né, por causa da propagação retilínea da luz, formação de sombra e penumbra. Entretanto, a luz pode contornar alguns obstáculos que têm dimensões semelhantes ao seu comprimento de onda e iluminar regiões de sombra. Como que é denominado esse fenômeno? Então, o fenômeno, gente, que possibilita com que uma onda contorne um obstáculo é o fenômeno da difração, tá? Então, respondo lá no exercício 2, difração. Aí, exercício 3. Algumas lentes polarizadoras são vendidas para pescadores com a garantia de que o uso dessas lentes melhora a visualização do fundo do lago. Existe consistência física nessa afirmação? Será que é verdade isso? Então, gente, as lentes polarizadas, elas impedem que os raios que são refletidos difusamente pela superfície da água cheguem nos olhos da pessoa. Então, a afirmativa é verdadeira. Os óculos ajudam mesmo a enxergar, porque a água, a luz passa através dela e sofre refração. Mas a água, ela também é uma superfície refletora, só que ela não é uma superfície 100% polida. Então, quando a luz bate ali, ela reflete difusamente, né? Ela não forma uma imagem nítida, ela vai formar uma imagem que atrapalha. Então, as lentes polarizadas impedem que esses raios de luz refletidos difusamente cheguem nos olhos da pessoa. Então, a afirmativa é verdadeira, tá? Agora, o exercício 4. A luz tem um comportamento dual. Lembram lá que nós vimos, né, a dualidade da luz. Ora ela se comporta como onda, ora ela se comporta como partícula, né? E é comprovado já esse comportamento dual da luz. Então, vocês têm que citar dois fenômenos no qual a luz se comporta como onda e dois fenômenos nos quais a luz se comporta como partícula, tá? Então, como partícula, gente, a gente sabe do efeito fotoelétrico, né, que a gente até grifou na apostila isso, foi explicado o que é o efeito fotoelétrico, que comprova que a luz se comporta como partícula. A reflexão acontece com partículas também, tá? A dispersão da luz prova que a luz é partícula, então, aí um desses vocês podem citar dois. E fenômenos que comprovam o comportamento ondulatório da luz são a difração, a interferência e a polarização, tá? Então, se citam dois desses aí que a gente também estudou separado, né? Difração, interferência e polarização. Agora o exercício 5, bem fácil. Conceitue fonte primária e fonte secundária de luz e apresente exemplos. Também vimos isso na aula passada, gente. O que é a diferença de fonte primária e fonte secundária de luz? A fonte primária de luz é aquela fonte de luz que emite luz própria, tá? Então, uma lâmpada acesa, o sol, as estrelas, uma vela acesa, né? Qualquer corpo que emita luz própria é classificado como fonte primária de luz. E fonte secundária de luz é aquela que não emite luz própria, ela só reflete a luz emitida por uma fonte primária. Então, nós, né? Uma cadeira, uma mesa, os planetas, qualquer objeto que não emite luz própria é classificado como fonte secundária, tá? Aí lá no exercício 6, gente, vocês têm um exercício de vestibular da FUVEST e vocês precisam responder lá analisar a seguinte situação. Admita que o Sol subitamente morresse, ou seja, sua luz deixasse de ser emitida. 24 horas após esse evento, olhando para o céu sem nuvens, o que vocês conseguiriam visualizar? Então, a gente ia visualizar, gente, se o Sol parasse de existir, tudo que é iluminado pelo Sol
a gente não enxergaria, tá? Então, o que a gente ia enxergar aqui na Terra, 24 horas depois? A Lua e as estrelas? A Lua não, porque a Lua é fonte secundária de luz, ela reflete a luz do Sol, então a gente não ia mais enxergar a Lua. Somente a Lua na letra B? Não, acabei de falar que a Lua não, né? A letra C, somente estrelas? Sim, as outras estrelas a gente enxergaria, porque elas não dependem do Sol para brilhar, elas têm luz própria, né? Então a gente enxergaria as outras estrelas. Vocês vão marcar X lá na letra C, tá? A letra D está errada porque desconsidera as estrelas e a letra E também está errada porque fala dos planetas. Os planetas não têm luz própria, né? Os planetas são fontes secundárias de luz, então a gente não enxergaria os planetas. Então marca X lá na letra C, tá? Agora vamos lá para o exercício 7. Vocês têm que marcar X nas fontes primárias de luz. Primárias que têm luz própria, tá? Então, na letra A, vela acesa, tela de cinema e lua. A lua não é fonte primária, então descarta a letra A. A letra B, mercúrio, estrelas e lua. Mercúrio não é fonte primária e nem a lua, tá? Então descarta essa alternativa também. A letra C, uma parede, um farol aceso e o sol. A parede não é fonte primária de luz, né? Letra D, lua, lanterna e Júpiter. A lua não é, né? E a lanterna só se ela estiver acesa, tá? Então, descarta a letra D. Então, só sobrou a letra E, né, gente? Sol, lâmpada acesa e estrelas. Então, sol e estrelas emitem luz própria e a lâmpada acesa também. Então, as três são consideradas fontes primárias de luz, tá? Letra E. Agora vamos lá para o exercício 8. Vocês têm 3 afirmativas. Vamos ver quais são verdadeiras e quais são falsas. Então, a primeira diz que os meios transparentes são os meios em que a luz os percorre em trajetórias bem definidas, ou seja, a luz passa por esses meios regularmente. Verdadeira, né? Os meios transparentes são aqueles que a luz se propaga e que a gente consegue enxergar nitidamente através deles, porque ela se propaga regularmente. Então, a afirmativa 1 é verdadeira. Afirmativa 2. Nos meios translúcidos, a luz não se propaga. Esses meios absorvem e refletem essa luz e a luz absorvida é transformada em outras formas de energia. É falsa, né, gente? A luz se propaga nos meios translúcidos, mas ela não se propaga, ela não forma imagem nítida assim como nos meios transparentes, né? O meio translúcido seria o quê? Um vidro jateado, papel vegetal, a água, né, em grande quantidade. A gente não enxerga nitidamente através desse meio, mas a gente enxerga. Uma porcentagem menor do que do meio transparente, mas a gente enxerga. Então, é falsa a afirmativa 2, porque diz que no meio translúcido a luz não se propaga. Ela se propaga, ela não se propaga no meio opaco, tá? E é isso que vai falar na afirmativa 3, né? Ó, nos meios opacos a luz não passa por eles com tanta facilidade como nos meios transparentes e sua trajetória não é regular. Não tem trajetória, a luz não se propaga no meio opaco. Tá? Então, também é falsa a afirmativa 3. Somente a afirmativa 1 é verdadeira. Tá? Então, vocês marcam X lá na letra A. E agora, o exercício 9 diz lá para vocês explicarem os 3 princípios da óptica geométrica. Então, quais são os princípios, gente? O primeiro, princípio da propagação retilínea da luz. A luz se propaga sempre em linha reta em meios homogêneos e isotrópicos, tá? Segundo princípio, é o princípio da independência dos raios luminosos. Então, 2 raios de luz que se cruzam continuam sua trajetória sem sofrer interferência, como se nada tivesse acontecido. Eles são independentes, tá? E o terceiro princípio da óptica geométrica é o princípio da reversibilidade da luz. Ou seja, o caminho de ida e de volta da luz é sempre o mesmo, não depende do sentido, tá? Então, esses são os 3 princípios da óptica geométrica. E agora vamos lá para o exercício 10, para finalizar a nossa aula de hoje, tá? Então, vocês têm lá uma câmara escura de 50 milímetros de comprimento, é posicionada a 15 metros de uma torre. E a imagem focada da torre tem 20 milímetros de comprimento. Ó, não faz nenhuma pergunta no exercício, né? Então, lá, para a gente analisar, na verdade, qual que é a altura real da torre, tá? O exercício está com erro, né? Porque não tem nenhuma pergunta no exercício, mas a intenção é que a gente calcule qual que é o tamanho real da torre. Então, esse aqui eu vou fazer o desenho para a gente poder calcular, tá, gente? Vocês têm lá uma torre
uma altura H qualquer, e ela está aqui a uma certa distância de uma câmara escura. Tá? Aí aqui eu tenho um orifício na minha câmara escura, então são emitidos raios lá da torre, ó, que se cruzam e formam uma imagem da torre aqui dentro da câmara escura. Então o exercício diz que a câmara escura tem 50 milímetros de comprimento, tá? Aqui, ó, 50 milímetros. E ela está posicionada a 15 metros de uma torre. Então essa distância aqui é de 15 metros. E a imagem formada aqui dentro tem 20 milímetros. Eu quero saber o tamanho real da torre. Então eu tenho dois triângulos, gente, ó. Um triângulo grande aqui, e eu tenho a base e a altura, e aqui o triângulo pequenininho, também tenho a base e a altura. Então, relação de triângulos, altura sobre altura e base sobre base, tá? Só que eu não posso misturar aqui milímetro com metro, tá, gente? Ou eu deixo tudo em milímetro, ou eu deixo tudo em metro. Então, aqui, vou transformar aqui, ó, 15 metros, são 15 mil milímetros, tá? Então, vou ficar aqui, ó, altura sobre altura, então 15 mil sobre 50 é igual a base sobre base, H sobre 20. O que vocês têm que tomar cuidado aqui, ó, gente? Se eu comecei colocando na parte de cima da fração a altura do triângulo grande, eu tenho que aqui do outro lado, a altura, aqui do outro lado eu tenho que colocar a base do triângulo grande também, ó. Ficou triângulo grande com triângulo grande e triângulo pequeno com triângulo pequeno. Se vocês inverterem aqui na hora de substituir na fórmula, dá errado a resposta, tá? Então, multiplicando em x aqui, ó, 50 vezes h, 50h, e 15 mil vezes 20, 300 mil. Passando os 50 para lá dividindo, gente, eu vou chegar aqui numa resposta de 6 mil milímetros, que equivale a 6 metros, tá? Então, essa é a altura real da nossa torre. E assim nós finalizamos os exercícios de hoje, aqui até o número 10. Tá? Se vocês tiverem dúvida em algum dos exercícios, podem mandar mensagem e as dúvidas de vocês lá no grupo. Até a próxima aula.